Este webinar faz parte de um conjunto de 6 que integram o programa Aprender, na medida Novas Ideias, Novos Negócios. Queremos falar neste webinar sobre a importância das ideias e das oportunidades na definição do negócio. Esta é seguramente então um dos temas que quase sempre pode ser e é mais problemático na criação de uma atividade ou de um negócio. Muita gente nos pergunta, às vezes, quais são as melhores ideias, se temos ideias para o negócio. Portanto, a questão que gostava de deixar aqui hoje é que nós não temos nenhuma receita verdadeiramente para podermos afirmar que um negócio pode ser perfeitamente rentável e de sucesso e outro, porventura, pode não ser. Não é a atividade que vai determinar se um negócio pode ser bom ou mau. Em vez da questão das ideias, que muitas vezes é aquilo que preocupa as pessoas, aquilo que deverá, por certo, ser o centro da criação de um negócio qualquer é a identificação de uma oportunidade. Gostava de referir aqui uma expressão que é utilizada por Einstein, que ele dizia que se tivesse 1 hora para salvar o mundo, ele gastava 59 minutos a estudar o problema e 1 minuto a encontrar a solução. E eu penso que esta expressão é uma expressão extremamente feliz e que é uma que pode caracterizar esta etapa para quem quer criar um negócio. Têm e devem, inicialmente, depois de selecionarem a oportunidade, estudarem-na muito bem. E estudar significa aqui perder tempo, investigar, ficar a conhecer muito bem algumas das componentes do negócio, nomeadamente na questão do mercado e nomeadamente na questão da concorrência. E estou-lhes a referir isto porque muitos dos negócios que nós vemos e conhecemos não tiveram esta preocupação. Portanto, isto significa que, mais cedo ou mais tarde, os negócios acabam por ter problemas e alguns deles que poderiam ser eventualmente resolvidos inicialmente. Como é então que devem processar, diria, esta etapa? Depois de identificarem qual é a oportunidade, repito, nós já vamos referir posteriormente também a algumas das etapas que podem percorrer, eu diria então que a primeira delas é estudar-se muito bem a oportunidade. A oportunidade pode decorrer de vários fatores. Podemos ter fatores inesperados, podemos ter fatores que decorrem de alterações da estrutura do setor ou da indústria. Nós podemos ter alterações também que possam originar oportunidades, alterações demográficas. Podemos ter ainda um último elemento como fonte de uma oportunidade, que é o aparecimento de novos conhecimentos. Finalmente, a última, deixei-lhes para ser exatamente a última, que é a ideia luminosa. E é aquilo que penso que muitos andam à procura. Estas fontes que acabei de lhes referir, então, são fontes possíveis, todas elas, que podem originar um negócio. Deixem-me dar um exemplo muito simples para todos perceberem. Porventura, a maioria pode ter um automóvel. E já precisou de levar o seu automóvel a uma oficina. O que, por certo, acontece na maioria das oficinas é uma coisa muito simples. Nós levamos o automóvel e o sujeito da oficina diz-nos: o senhor pode vir buscar o seu automóvel amanhã. E a gente chega lá amanhã e o automóvel não está pronto. No dia a seguir não está pronto e no outro também não está pronto. Ora, isto é uma oportunidade. Significa que há alguém que não está a fazer bem, seguramente, aquilo que é o seu negócio, a sua atividade. Portanto, conseguirmos formatar agora um negócio deste tipo, em que consigam dizer que, o jeito quando chega ao outro dia, o carro ficou pronto até no dia anterior. Ora, se conseguirmos então conceber um negócio em que
consigamos oferecer isto, reparem, resolvemos um problema, respondemos a uma oportunidade, que era, nós vamos às oficinas e sistematicamente ninguém, ou poucos, cumprem aquilo que seguramente prometem aos seus clientes. Ora, isto é uma oportunidade. E não tem nada de sofisticado, não tem nada tecnológico. É percebermos isto. Ora bem, onde é que nós podemos então encontrar alguma informação para identificarmos estas oportunidades? Como têm no slide, todas as fontes de informação são úteis. E são fontes de informação que têm custos, se quiserem, zero. Jornais. Saem todos os dias. Revistas. Artigos técnicos. Podem ser mais ou menos de caráter científico, dependendo das áreas. A grande quantidade de informação que existe hoje em dia em termos da internet, que está disponível, completamente gratuita, e que nós podemos e devemos então estudar. Estudos científicos, há relatórios que levantam e identificam potenciais oportunidades, relatórios ainda, ou finalmente podem chegar a uma oportunidade pelo facto de, em torno de um grupo, de uma mesa, de uma turma, debaterem um conjunto de ideias e, a partir daí, identificarem, obviamente, um problema. Ora, eu diria que, então, esta deveria ser a etapa básica e fundamental para iniciarem aquilo que depois deverá ser o desenvolvimento do modelo de negócio ou até, finalmente, o plano de negócio. Já vimos aqui a questão das oportunidades. Portanto, já lhes referenciei aquilo que podem ser fontes de oportunidades. Que podem ser, então, dos mais variados tipos. Como vamos procurar também mostrar à frente em 2 pequenos vídeos que temos aqui, para se perceber que as oportunidades e, obviamente, o formato dos negócios pode ter bases diferentes de partida. A questão, depois de identificar, enfim, um conjunto de oportunidades, e aqui recomenda-se que, porventura, se tenham várias oportunidades, que sejam selecionadas e depois, a partir dessa base, ficarmos, obviamente, no final só com uma. O que é que podem, então, ser oportunidades, no fundo, se quisermos justificar um pouco aquilo que lhes referi há um pedaço atrás? Uma das questões é, obviamente, encontrarmos problemas que não estão resolvidos. Podem ser problemas tão simples como esta oficina, como pode ser um problema tecnológico, complexo, difícil. Ou ainda podemos ter problemas que estão mal resolvidos. Portanto, isto pode ser também uma base para eu iniciar uma atividade. A seleção da oportunidade deve agora também obedecer a determinados critérios, porque podemos estar perante oportunidades que podem não ter grande validade. Portanto, o negócio, em última instância, deverá ser viável. Não é? E, portanto, podemos ter uma oportunidade que pode ser, enfim, muito escassa, pode corresponder a necessidades de poucas pessoas ou de poucos consumidores ou clientes. Eu posso não ter também as competências necessárias para desenvolver aquela oportunidade. Ou ainda, aquela oportunidade parecer-me que é uma oportunidade extremamente difícil, nomeadamente em termos competitivos. Há alguns autores neste momento que sugerem que este processo de testar a oportunidade deve percorrer vários momentos. Existem vários modelos. Então, o que eu lhes vou apresentar aqui hoje é este modelo muito simples, que é construir, experimentar e corrigir. E a primeira etapa deverá ser, depois de terem a ideia, efetuarem pequenas experiências. Estas pequenas experiências podem hoje ser feitas em função da atividade que seja,
com uma pequena quantidade de produto, e pode ser feita em termos físicos, verdadeiros. Se for, imagine-se uma loja, poder-se testar uma quantidade de produto numa loja, mas também podem testar, imagine-se, se tivermos um negócio que seja um bar, eu posso eventualmente procurar testar isto através de uma rede social, como seja o Facebook, que é utilizado por muita gente, e testar o conceito, averiguar quais são os feedbacks das pessoas ao propor aquela ideia. Uma outra possibilidade ainda hoje é a utilização do crowdfunding, que é uma forma de as pessoas sujeitarem o seu negócio a uma apreciação e normalmente para conseguirem obter algum fundo para o negócio. E portanto diria que aquilo que se pede é que se possa fazer inicialmente uma pequena experiência com baixo risco, que é de tal forma que se a coisa não correr bem, podermos eventualmente corrigir. E portanto a segunda etapa é esta de experimentação, no fundo, que é procurar verificar quais são então os resultados que se podem obter. E finalmente a questão de podermos corrigir aquilo que foi a experiência. E se há comentários favoráveis ou desfavoráveis, nós podermos corrigir eventualmente a forma como estamos a conceber ou o produto ou o serviço. Queria agora falar-vos um pouco sobre a forma como nós podemos chegar à oportunidade. E agora gostava que pudéssemos olhar para um pequeno vídeo, que é uma empresa de caráter mais tecnológico, para ficarem com a ideia de que, no fundo, podemos ter aqui dois grandes caminhos para explorar as oportunidades. Nasceu há cerca de 6 anos no seio da Universidade de Coimbra, com estudos, projetos, publicação de artigos até à criação dos primeiros protótipos. Em setembro de 2011, nasce a Laser Lips Technology, vocacionada para o tratamento de pele. Até hoje, o projeto teve um investimento de 1 milhão de euros. A história é engraçada. Porque a história tem cerca de 30 anos. Começa com a carreira universitária do professor Luís Arnaud, que é um dos sócios fundadores. Continua com toda a ciência protagonizada pelo Dr. Carlos Scherta, investigador auxiliar aqui no Departamento de Química da Faculdade de Ciência e Tecnologia, e depois com os meus trabalhos de mestrado e doutoramento. Nós iniciámos numa área muito específica que se chama fotoacústica, ou seja, perceber como é que as moléculas, ao absorverem luz, a transformam em som. Ok? E nós desenvolvemos uns materiais que fazem este processo de forma extraordinariamente eficiente. Os estudos prosseguirão até perceberem que as películas para lasers que desenvolveram eram eficazes. A partir daqui, este grupo de trabalho teve que definir o mercado-alvo. Não houve dúvidas que a estética, nomeadamente cirurgiões plásticos e dermatologistas, seriam o ramo perfeito para a aplicação desta nova técnica. A nossa pirâmide de clientes começa no topo pelos cirurgiões plásticos e os dermatologistas. Num segundo nível, todos os centros de beleza, estética, spas, hotéis, que façam tratamentos de beleza, okay? Nomeadamente rejuvenescimento facial. E num terceiro nível, daqui a 3, 4 anos, temos uma tecnologia que nos vai permitir direcionar a tecnologia Laser Lip para o home care. Ou seja, nós conseguiremos vender uma máquina que colocas na palma da tua mão e com isso consegues oferecer a todo o mundo civilizado e que tenha dinheiro para comprar a máquina. É esta nova técnica que promete revolucionar o mercado, principalmente feminino, mais preocupado com o rejuvenescimento da pele, que vamos conhecer com Elsa Silva, uma das 6 funcionárias da Laser Lip. E aqui desenvolvemos formulações que são para aplicar com a nossa tecnologia, que estamos a preparar formulações de ácido hialurónico e também a parte de inovação da empresa que faz desenvolvimento de filmes que tenham um cromófobo que absorvem a luz e depois convertem essa luz em energia fotoacústica. Filmes que têm uma fórmula e são feitos neste aparelho.
Aquele filme que nós vimos na parte do laboratório de investigação são estes filmes. Como eu disse, que é a parte de inovação da empresa que os desenvolveu. O que nós fazemos é colocar estes filmes aqui, em que depois nós vamos colocar em frente ao laser, e o que vai fazer é que vai converter a luz do laser numa onda fotoacústica. E aquilo que eu vou fazer é uma demonstração daquilo que normalmente seria um tratamento para o rejuvenescimento facial. A nossa formulação de ácido hialurónico, aqui, eu vou aplicar na Ângela, a nossa paciente, numa zona normalmente crítica, não é? Que é a testa. Ou seja, nós aplicamos o nosso ingrediente que queremos passar pela pele e depois de termos aqui a nossa película que vamos criar ondas fotoacústicas, fazemos um acoplamento do nosso equipamento com a pele através do creme. Ou seja, a onda fotoacústica vai permitir que uma maior quantidade de creme seja absorvido pela pele e criar o efeito. Um tratamento totalmente indolor que não ultrapassa 1 hora a ser feito em 5 sessões. Até julho de 2015 serão produzidos uma pré-série de 10 equipamentos a serem entregues a médicos em Portugal e Espanha. Para já, os equipamentos serão distribuídos pela Península Ibérica, mas no horizonte estão os restantes países europeus, assim como os Estados Unidos e o Brasil. Bem, como puderam visualizar, esta é uma forma de desenvolvimento, uma oportunidade que teve como base a criação de algo novo. Se perceberam bem, aquilo que aconteceu com esta equipa foi que eles utilizaram os seus trabalhos de investigação académica e foi com base nisso que chegaram a esta fórmula e a este produto. Só depois, se repararam, é que estiveram preocupados com a questão quem é que iriam ser os seus potenciais clientes. Viram que falaram sobre uma pirâmide, que iria começar pelos dermatologistas, por aí fora. Ora, então, de uma forma muito simples, o que eu gostava de lhes deixar aqui, neste primeiro vídeo, é que este processo iniciou-se porque criaram algo de novo. Estiveram a estudar o problema bastante e depois arranjaram algo que vão querer comercializar. Vamos voltar aqui, porventura, se calhar até ao exemplo de um material para fazer uma joia nova. Portanto, imagine-se que são capazes de criar um material completamente novo, com determinadas características, e que depois vão pensar qual eventualmente será o produto mais adequado para utilizarem esse material e depois vão pensar quem é que irá ser o cliente para aquele produto. Então diria, este é um formato possível. Começa, repito, dentro de portas e que depois avança em direção ao mercado. Isto normalmente é um processo que está baseado, ou que é adequado, melhor dizendo, a inovações radicais. Vamos passar agora a um segundo formato, um segundo exemplo. Aqui só se usam cereais 100% naturais. Esta é a sede da Letra Cerveja Artesanal Minhota. Estamos em Vila Verde. Vamos acompanhar o processo da produção da letra A, que é uma cerveja de trigo, é uma Weiss. Portanto, nesta fase estamos a proceder à primeira fase do processo, que é o aquecimento da água. Isto é, no fundo, o esquema de produção e os equipamentos. Neste momento estamos, portanto, a aquecer a água até uma temperatura de 64 graus e em seguida vamos então adicionar o cereal, que é o malte, que vai ter o açúcar e as enzimas que são essenciais para a decomposição dos açúcares para a produção de cerveja. E aqui vão permanecer durante 12 horas. A capacidade desta fábrica é de 1000 litros de produção de mosto e de 7000 litros de fermentação. Estes engenheiros biológicos
têm um conhecimento científico da produção de cerveja. Esta é uma cerveja que a letra A é uma cerveja à base de trigo. Portanto, em termos de receita, claro que cada receita é uma receita, cada marca tem o seu estilo de cerveja. Esta tem cerca de 50% de malte de cevada e 50% de malte de trigo. É uma cerveja que é caracterizada por ter aromas intensos, nomeadamente a banana, e leva muito pouco lúpulo. O lúpulo, que é uma planta aromática, confere o amargor e grande parte do sabor às cervejas. Para 2015, estes jovens prevêem começar a plantação de lúpulo em Vila Verde. Após a fermentação, que demora cerca de um mês, nós agora vamos proceder a uma pequena prova. Esta cerveja é uma cerveja preta, é stout, que é a letra C, que é uma das 5 letras já lançadas pela marca Cerveja Letra. Tem uma porcentagem elevada de maltes torrados e conferem uma cor mais escura. Em termos de aromas, são os aromas muito intensos a lúpulo e a torrado. A espuma é bastante cremosa. Em termos de sabor, está perfeita. Já pode ser engarrafado. Depois da prova, vamos à história. Em 2009, Francisco e Filipe eram colegas na Universidade do Minho e começam a fazer experiências com cervejas artesanais. A aceitação por parte dos colegas foi natural. Os dois criaram a empresa Fermento. Em 2013, a marca Letra nasce em Vila Verde, desde sempre associada ao Minho. Lançámos a empresa e começámos a desenvolver receitas numa unidade piloto que nós também construímos também com o apoio de investigadores da Universidade do Minho. Construímos uma unidade piloto, são cerca de 200 litros por mês de cerveja. Desenvolvemos as cervejas, começámos a fazer provas mais a título nacional, mas também internacional. Perceber de que forma é que podemos desenvolver receitas que não existiam em Portugal. Na altura, o crescimento do mercado a nível de cerveja importada também era muito grande, o que mostrava que havia esta necessidade das pessoas provarem cervejas diferentes. Em 3 anos, desde a ideia inicial, estes jovens desenvolveram um conceito, aperfeiçoaram-no e lançaram ao mercado. Aliada à qualidade, vem também a dinâmica empresarial dos dois engenheiros, um projeto que teve um investimento inicial de 400 mil euros e um grande apoio da Câmara Municipal de Vila Verde e da ATAC, Associação de Desenvolvimento Local. Desde logo, a imagem teve um papel preponderante. Todo o produto foi desenhado para ter uma imagem bastante apelativa e tem estes dois tipos de packs, a garrafa 33, que é uma garrafa que tem um molde exclusivo para a marca, em Portugal, e a garrafa 75, com rolha de cortiça, onde fomos aqui também buscar a cortiça, que é português e que também dá um aspecto mais premium, que nos interessa mostrar, porque realmente é uma cerveja também diferente do nosso conceito de cerveja em Portugal. Esta dinâmica de ligar letras do abecedário a cervejas são diferentes, porque podemos ter, e a ideia é essa, um dia mais tarde, ter as 24 possibilidades do abecedário. Portanto, dá-nos esta dinâmica de ter 4 cervejas que são receitas de base e depois ir acrescentando letras que vamos, no fundo, estar sempre a chamar a atenção do nosso público-alvo. E o público vai estar sempre à espera de uma letra diferente. Aqui não querem vender cerveja em grandes quantidades. Por mês, vendem cerca de 5.500 litros, mas a fábrica está preparada para lançar no mercado 7.000 litros. Cerca de 60% dos clientes estão centrados nas zonas do Minho e do Porto. Isto porque o objetivo é ter uma cerveja regional. A internacionalização não é objetivo primordial, mas a Cerveja Letra já está em Barcelona e prepara-se para entrar noutras capitais europeias. Como se pode ver neste segundo caso, o processo foi completamente oposto ao anterior. Porventura, todos que estão aqui reconhecem que a cerveja é um produto que já existe. Eles não inventaram coisa nenhuma. Se compararmos isto com o caso anterior, no caso anterior houve aqui uma invenção. Neste caso, não houve invenção nenhuma. Ou seja, eles descobriram foi que no mercado existia um conjunto de necessidades que não estavam satisfeitas. Havia gente que gostaria e que gosta deste tipo de cerveja. E, portanto, aquilo que eles fizeram foi conceber um produto adequado a uma determinada necessidade que não estava satisfeita. E tudo
aquilo que vai ser o modelo de negócio a posteriori anda em torno disto. Estava de salientar ainda aqui uma outra questão. Este tipo de inovação é aquilo que muitas vezes chamamos as inovações incrementais. Veja, em contraposição ao caso anterior, em que o produto era algo completamente novo, que é, aqui aquilo que eles estão é a introduzir melhorias, porque eles não inventaram o processo de fazer cerveja. É antigo. O que eles fizeram é introduziram elementos novos adicionais. E porventura vão fazendo isto. Ora, não fizeram só isso, criaram uma marca com um determinado logo, com um determinado conceito que eles próprios disseram. Eles têm a pretensão de quererem criar tipos de cerveja de acordo com as letras do alfabeto. E houve aqui um elemento final também importante, não sei se repararam, é que eles eram pessoas que estavam a estudar nesta área científica e fizeram estudos piloto, experimentais. Portanto, antes de arrancarem em definitivo com o investimento, como devem calcular, é pesado, preocuparam-se basicamente em testarem e só depois é que avançaram, obviamente, para o investimento, que agora é uma unidade de produção autónoma. Ora, queria então, em síntese, deixar-vos aqui esta pequena perspectiva de que, para desenvolverem uma oportunidade, ela pode tanto seguir o primeiro caminho, a criação de algo completamente novo, ou um segundo caminho também perfeitamente viável, que é a de descobrirem qualquer necessidade não satisfeita ou mal satisfeita que exista no mercado. E, portanto, depois desenvolverem algo para isso. Para finalizar, gostava de deixar algumas recomendações em termos do desenvolvimento, então, do negócio. A primeira questão é, devem começar pela análise de oportunidades. Como dissemos inicialmente, estudá-las adequadamente. E estudar pode querer dizer trabalhar sobre elas durante meses ou anos. A maioria pensa que se encontra uma oportunidade ao virar da esquina. Mas não tivemos hipótese de falar. Aqui nós temos imensos casos que demoraram anos até encontrarem, enfim, a oportunidade adequada. E, portanto, andaram a estudar seriamente e aprofundadamente uma determinada área e uma determinada matéria. A segunda questão é, tentem, sempre que possível, ir ao mercado, observar, ver, perguntar, ouvir aos potenciais clientes. Não há negócio sem clientes. Uma terceira questão é procurarem que o negócio esteja bem centrado numa oportunidade. A tendência, se conseguirem efetuar e conceber algo simples, diria eu, ou pode ser determinante. Começarem a pôr pequeno. Nós nascemos pequeninos, só depois é que crescemos. Os negócios também são assim. Uma última recomendação seria não tentem fazer tudo ao mesmo tempo. Não tentem dispersar-se. Não queiram fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo. O negócio tem que ser claro e muito específico. Portanto, a oportunidade, quando é identificada e selecionada, deve permitir que o próprio fique com conhecimento perfeito daquilo que acha que quer que seja o seu negócio.